Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tendo um excelente dia. Que a paz do nosso Senhor entre na casa de vocês. Antes de mais nada, pedir desculpa pelo barulho. É que eu moro em um bairro que é bem movimentado e hoje eu não consegui gravar o vídeo de madrugada, então talvez vocês escutem muito barulho de carro, de moto, não tenho o que fazer. Eu não tenho tecnologia para estar gravando vídeos adequadamente. Hoje eu quero falar sobre um assunto na Bíblia, a tentação de Eva. É um trecho pequeno, mas traz muita informação. É algo assim que a gente pode aprender demais. É o capítulo 3 de Gênesis, começa no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui, a primeira coisa que eu quero destacar, que a gente pode compreender, é que não fazia pouco tempo que Adão e Eva existiam. A gente pode até concluir que já estavam aqui há décadas já. Por quê? Porque a mulher passeava, admirava, ela tinha a vida dela. A gente vê anteriormente que Deus já tinha criado tudo, que Adão já tinha vivido um bom tempo, já tinha dado nome aos animais, aí depois Deus viu, né, que ele precisava de companheiro, então já tinha passado assim décadas. E aí o que acontece? Uma coisa, um fato importante que a gente pode reparar aqui, que eu acho que é muito, muito importante. Aqui era o paraíso. Aqui era um local perfeito, mas Satanás estava ali. O que eu quero dizer para vocês? Que Satanás tem livre acesso a todo o local. Se não for ele, vai ser os seus demônios, que são os seus auxiliares. Então, ou seja, todo o local, ou está Satanás vigiando, ou seus demônios vigiando. Eles estão vigiando cada passo que a gente dá. A gente pensa que às vezes a gente está num culto, está num lugar santificado, que não tem olhos do inimigo. Tem. Os olhos do inimigo estão em todo canto. E aí o que ele está fazendo? Ele está vigiando a cada um de nós. Por que ele vigia? Porque ele conhece a fraqueza do ser humano. Ele tem milênios que ele está vigiando o ser humano, então ele tem experiências absurdas. Nós, coitado de nós não temos capacidade nenhuma, experiência nenhuma perto de Satanás. Então ele viu milhares e milhares de pessoas passando e caindo na tentação dele. Ele já sabe como montar ciladas para as pessoas, já sabe como arrumar o desejo da pessoa na frente dela. Então o que acontece? Ele nos vigia para saber qual é o desejo do nosso coração. Com que ele pode nos tentar. Aqui, ele percebeu que a Eva fazia os seus passeios. E aonde Eva parava? Próximo da árvore do fruto que era para não comer. E se a gente for analisar, se aquilo ali não é para a gente se aproximar, a gente, o que a gente vai fazer? Vai se afastar, não vai se aproximar. Mas Eva fez o contrário, ela fazia os seus passeios e passeava ali. Então, Satanás estava vigiando. Ele estava vendo aonde os olhos dela estavam focando. E então ele ficou aguardando o momento adequado. Ele esperou o momento perfeito para dar de bandeja o desejo dela. Então, muitas vezes você tem desejo de algo, aí você precisa analisar se esse desejo que você tem
é agradável a Deus ou não? Porque se não for agradável a Deus e o diabo, seus demônios, estiverem vendo que você está focando naquilo que desagrada ao Senhor, ele vai arrumar oportunidade para que aquilo apareça como uma oportunidade para você fazer. Então a gente tem que estar vigilantes. E aqui tem um negócio que às vezes muitas pessoas comentam: mas Satanás era serpente, Satanás incorporou na serpente. Gente, não se apegue a detalhes que não vai interferir na tua salvação. Isso é algo que não precisamos saber, não precisamos entender, porque não faz diferença para a nossa salvação. Se a serpente era o próprio Satanás ou se Satanás usou a serpente, não importa. Para a gente é indiferente. O que importa para a gente aqui que importa, que é importante, é que Eva estava com desejo de algo que era proibido e ela se aproximou. Ela deu chance para que o pecado entrasse na vida dela. Esse é o foco. Então, Eva focou no pecado. Ela vigiou aquilo que não podia, apesar de Adão ter contado para ela que não poderia. Aqui na Bíblia não diz para a gente se Deus falou diretamente com Eva para não comer do fruto. Sabemos que falou diretamente com Adão. Deus foi direto a Adão e falou: não coma. Para Eva a gente não sabe se foi Deus ou se foi Adão. Tá, tudo bem. Independente disso, ela sabia. Ela sabia do pecado. Então ela tinha que desviar. E aqui a gente percebe que ela tinha um olhar cobiçoso em cima daquilo. Porque ela veja, árvore desejável para dar entendimento, agradável aos olhos. Então ela estava observando aquilo com detalhe. Então, Satanás aproveitou o momento e o que ele fez? Ele misturou verdades com mentiras. Porque Satanás, ele não mentiu aqui. Ele não mentiu, ele falou assim: não comerei deles, nem tocareis para que não morrais, disse Eva para ele. E o que a serpente disse à mulher? Certamente não morrereis. Ele misturou mentira com verdade. Por quê? Porque ela não ia morrer imediatamente. Então tá certo, verdade, ela comeu do fruto e não morreu. Mas ele não contou para ela que a partir do momento que ela comesse do fruto, ela teria na frente, no caminhar da vida dela, 2 tipos de morte. A morte física, né, que depois de uma certa idade ela iria morrer, porque ela não iria mais comer do fruto da vida. E ele também não mencionou que teria, se ela continuasse no caminho do engano, a segunda morte. Qual é a segunda morte? Na Bíblia fala que a segunda morte é quando Jesus vier julgar a todos nós e aqueles que foram contrário a ele vai jogar no lago do inferno. Essa seria a segunda morte. E isso aqui Satanás não falou, então ele falou meia verdade. Ele não contou tudo, então ele não está mentindo. Satanás, ele usa a palavra do Senhor para te enganar, então a gente tem que estar atento, tem que conhecer a palavra por completo para que não seja pego apenas um pedacinho daquele trecho para que a gente seja enganado. Aí depois, olha só como Satanás é astuto. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela não mentiu de novo. Satanás não enganou de novo, falou a verdade. Se abrirão os vossos olhos. Porque quando eles comeram o fruto, perceberam que estavam nus. Aqui, ó, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui também não mentiu. Ela não falou que serão como Deus no completo. Isso ela não disse. Ela disse um trechinho apenas, que vai conhecer o bem e o mal. Deus conhecia o bem e o mal. Então eles iriam ser como Deus somente nesse pedacinho. Em saber do bem e do mal também não mentiu. Só que aqui é lógica que a Eva escutou a parte que interessava a ela. Sereis como Deus. E o que o homem cobiça? Sempre ser mais. O homem, ele é orgulhoso, então ele quer sempre ser mais, ele quer ser mais do que o outro, ele quer ser melhor do que o outro. Isso está em nós. Isso é uma batalha diária, a gente tem que brigar contra isso. Jesus falou, sedes humildes como eu sou. Então a gente tem que buscar ser humilde como Jesus Cristo. E aqui ela deixou o desejo dela de ser como Deus também entrar no meio do caminho. Então juntou tudo. Aquele desejo de ser como Deus, aquele desejo
de comer algo que é agradável aos olhos. Gente, o pecado é agradável aos olhos. O pecado não é ruim. Se você for se aproximar, o pecado é bom. Aquilo que a gente cobiça, sendo um pecado, sendo desagradável a Deus, se a gente está cobiçando é porque agrada a nossa carne. Nós temos que estar atento a isso. Então, aqui Satanás misturou a verdade com mentiras. Porque sereis como Deus, ele não completou. Então podemos dizer que ele mentiu e falou a verdade ao mesmo tempo. Porque sereis como Deus apenas aquele item. Mas da forma que ele falou, dá a entender que você vai ser como Deus em todos os sentidos. Então Eva caiu. Satanás também não caiu quando ele queria ser como Deus? Ele não deixou isso crescer no coração dele? Então, aqui Eva deixou tudo isso crescer no coração dela. Então ela comeu do fruto e fez pior, ainda levou o fruto para o marido dela. E o marido dela comeu. Ou seja, ela deixou aquele desejo crescer no coração dela. Gente, com isso aqui nós temos que aprender. Satanás está nos vigiando a todo instante. Ele está vendo cada passo que você está dando. Ele está vendo o que você deseja. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vamos encher a nossa mente com pensamentos bons, com pensamentos nobres, com pensamentos que agradem a Deus. Se a partir do momento que você sabe que aquilo é pecado, mas você sempre está se aproximando, você está rodeando, você já está pecando com o pensamento, mas você já está dando brecha para que o inimigo coloque aquilo numa bandeja de prata para você. E quando o inimigo coloca aquilo numa bandeja de prata para você, você vai ser forte para superar e não cometer aquele pecado? Porque se você cometer o pecado no pensamento, já pensando o que você quer, que você deseja, não sei o quê, você ainda consegue batalhar. Elimina isso. Eleva os teus pensamentos a Cristo e elimina aquilo. Porque você está quase se desviando, mas você consegue escapar. Mas se você ficar com aquilo direto na sua mente, vigiando, olhando aquilo que agrada o teu coração, você vai dando força à tua carne e vai enfraquecendo o teu espírito e Satanás te pega. Então vamos ver o que os nossos olhos estão focando, o que o nosso coração cobiça. Vamos ver, vamos analisar se aquilo vai agradar a Deus ou não. Não permita que os teus desejos superem o que agrada a Deus, que os teus desejos seja maior do que o nosso Deus. Não permita isso. Deixa Deus crescer dentro de você. Seja assim uma pessoa que busque mais a Deus e desvie do pecado. Não é fácil, mas é possível, porque nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos Jesus Cristo conosco. Então vamos desviar os nossos pensamentos daquilo que não é agradável ao Senhor. Vamos desviar o nosso olhar daquilo que pode nos fazer pecar. Não vamos dar chance a Satanás a perceber o que vai nos tentar. Se veio o pensamento uma vez, substitua esse pensamento pela palavra do Senhor e fuja do pecado. Satanás, gente, ele não está brincando de ser Satanás. Ele está a todo tempo nos rodeando. Ele quer todo jeito nos derrubar. Ele quer ferir o coração de Deus através de nós. Porque cada filho do Senhor que cai no laço do inimigo atormenta o coração de Deus, entristece o coração de Deus. Vamos impedir isso. Por amor a Deus e por amor à nossa alma, ao nosso espírito, por amor às pessoas que estão em volta de nós, porque nós somos exemplos de quem segue a Cristo. Através do nosso exemplo, podemos ajudar outras pessoas também a fugirem do pecado. Espero que esta mensagem entre no coração de vocês, para que vocês analisem. Não vale a pena o pecado. Deus abençoe vocês.